Eu não te conduzo de fora, eu te lembro do que já vive em ti. O coração é o centro. A coragem nasce do coração e eu caminho com ele. Consciência coletiva e responsabilidade espiritual. A idolatria. Tão antigo quanto a humanidade. Nasce da necessidade de referência, inspiração, de encontrar fora aquilo que não reconhecemos dentro. Mas quando ultrapassa o campo da admiração consciente, transforma-se em projeção. A projeção inconsciente gera distorções. Uma pessoa famosa, um líder espiritual, um artista, um mentor, passa a ser colocado em um pedestal. Deixa de ser humano, torna-se símbolo de perfeição, um modelo idealizado, praticamente irreal. E aqui há um paradoxo muito sutil. Porque somos fractais da fonte, centelhas do divino, Deus, deusa, em experiência. Em essência, existe a perfeição. Mas, enquanto humanos, temos falhas, sombras, fragilidades e aprendizados. Somos um processo, somos um caminho. E quando alguém é elevado ao lugar de perfeição absoluta, perde o direito de ser apenas humano. Existe um peso para quem recebe a idolatria, ser transformado em um ídolo, que pode parecer para alguns honra, mas carrega um fardo invisível. A pessoa passa a sustentar expectativas que não são suas. Torna-se alvo de vigilância constante, inveja, projeções, investigação e julgamento. Cada gesto é minimamente analisado, cada escolha amplificada. O menor ato de negação poderá ser interpretado como traição. Quem foi elevado ao herói pode, no mesmo movimento, ser derrubado instantaneamente como vilão. O pedestal não é um lugar de equilíbrio, é um lugar de instabilidade. Quanto mais alto alguém é colocado, maior a projeção e maior a queda. A idolatria cria expectativa de incorruptibilidade, infalibilidade e salvação externa. E muitos, enquanto humanos, a maioria de nós, não é capaz de sustentar este papel. Acaba pagando um preço psíquico e espiritual muito elevado. Admirar inspira, idolatrar aprisiona. O peso também de quem idolatra é um peso muito profundo e recai sobre quem projeta, porque ao transformar o outro em salvador ou herói, o admirador desloca a sua própria autoridade interior. Acaba suspendendo a sua autonomia, entrega ao outro a responsabilidade por sua vida, suas escolhas e seus resultados. Passa a acreditar magicamente que o outro fará por ele, que o outro terá todas as suas soluções, que apenas o outro é a fonte da verdade, que o outro é perfeito, incorruptível, o Salvador. Nesse movimento, algo precioso é terceirizado, o próprio poder. A idolatria é a expressão de uma busca legítima muitas vezes, a busca de uma direção, mas é conduzida pela imaturidade espiritual. Ao invés de aprendizado, surge a transferência. Ao invés da inspiração, cria-se dependência. Ao invés de aprendizado, ocorre a transferência. É quando o ídolo falha, porque inevitavelmente ele falhará em algum momento. A exaltação transforma-se em frustração, revolta e às vezes até o ataque. Quem ontem exaltava, amanhã acusa. E quando se fala de gurus e mentores, aí o campo se torna ainda mais delicado. No âmbito espiritual, a tendência à idealização de mestres e gurus é ainda mais intensa. O admirador projeta no mentor não apenas habilidades humanas, mas atributos divinos. Espera uma iluminação constante, uma pureza absoluta, ausência completa de sombras de defeitos. É um
Double jeopardy, um risco duplo. De um lado, o seguidor abdica da responsabilidade, deixa de discernir, deixa de questionar e não assume mais os seus passos. Do outro, o mentor pode se sentir seduzido pelo papel que lhe está sendo entregue. E quando alguém começa a acreditar na própria idealização, o desequilíbrio já se instalou. A verdadeira mentoria não busca criar dependência. Ela devolve a pessoa a si mesma. Um guia autêntico não se coloca como salvador, apenas facilita que a própria pessoa descubra o caminho, para que reconheça em si o próprio mestre interno. Admirar não é idolatrar. Existe uma diferença sutil e essencial entre admiração e idolatria. Admirar é reconhecer qualidades no outro, sem perder a consciência de que também carregamos essas qualidades em potencial. Idolatrar já é projetar no outro aquilo que nos recusamos a assumir em nós. Quando reconhecemos que todos somos fractais da fonte Deus, deusa, entendemos que ninguém veio salvar ninguém. Estamos aqui juntos para o despertar. Cada qual assumindo a sua parcela de responsabilidade e consciência pelas suas decisões. Colocar alguém no pedestal pode parecer elevação, mas na verdade é forma de afastamento, tanto do outro quanto de si. Talvez o movimento mais maduro seja honrar sem idealizar, aprender sem terceirizar, reconhecer o brilho do outro, sem precisar apagar a própria luz. Porque o verdadeiro mestre não é o que ocupa um altar, é aquele que ensina a descer dele. E existem também as questões energéticas. Somos um coletivo, e se ampliarmos o olhar, percebemos que idolatria não é apenas psicológica, é também energética e espiritual. Pensadores contemporâneos defendem que a realidade não se limita à matéria, que há muito mais no universo, que a consciência é o elemento fundamental da existência. Uma consciência superior que chamam de Deus, deusa, consciência quântica, campo quântico, akáshico, mórfico. De acordo com essa visão, o universo não nos percebe como indivíduos isolados, mas como expressões de um mesmo campo, um coletivo, um sistema interligado. E aquilo que afeta um, ressoa em todos. Somos parte de uma teia cósmica, uma malha akáshica, um tecido vibracional. E num universo holográfico, na qual cada fragmento contém a informação do todo. A humanidade não seria algo à parte do universo, mas o próprio universo experimentando-se na forma de humano. Quando sentimos alguém à distância, quando uma sincronicidade se manifesta, quando um pressentimento se confirma, vivenciamos pequenos vislumbres dessa interconexão. O conceito do emaranhamento quântico mostra que as partículas interagem, permanecem correlacionadas. O conceito científico do emaranhamento quântico mostra que partículas que interagem permanecem correlacionadas, independentemente da distância. É uma imagem poderosa. Tocar um ponto do tecido e fazer vibrar toda a malha. Rupert Sheldrake e os campos mórficos sugerem a existência de padrões invisíveis que influenciam os comportamentos do coletivo. E quando um padrão se consolida em um número suficiente de indivíduos, pode influenciar o comportamento coletivo. Nos conduz à responsabilidade sutil e profunda. A repetição consciente de um padrão pessoal modifica o campo do grupo. O que uma pessoa faz impacta o todo, e o todo sustenta, influencia o indivíduo. Independente da linguagem a ser utilizada, a mensagem converge. Não estamos separados, por mais difícil que possa entendermos isso. Eu gosto de imaginar como lembrou a
querida amiga Lívia Buriti, professora dos registros akáshicos, escritora, artista, e somos como uma grande colcha de retalhos. Nenhum retalho é igual ao outro, cada um com sua cor, textura e história, memórias e experiências. Mas todos são indispensáveis para que um desenho maior se revele. Alguns retalhos trazem vivências alegres e realizadoras, outros carregam marcas de dor, crenças, dogmas. A nossa educação molda a visão de mundo. Muitas vezes duelamos por opiniões, por lado A ou B, luz ou sombra, certo e errado. E esquecemos que integração é diferente de uniformidade, que a diferença enriquece. Unir para libertar é mais evolutivo do que dividir para conquistar. Nunca estivemos separados, apenas acreditamos na separação. Cada pensamento que emitimos toca em alguma forma o campo coletivo, as pessoas, o planeta, tudo o que nos sustenta. Cada gesto de presença ou ausência ecoa na malha invisível que nos conecta. Dualidade, conflito, integração. Se estamos conectados, por que ainda duelamos? Por que vivemos a experiência da Matrix, da dualidade? Porque temos sim lado A e B, dia e noite, certo e errado. Porque defendemos crenças, dogmas, visões moldadas pelas vivências, pela família, pelos amigos, pelo ambiente, pela ancestralidade. Temos experiências alegres e realizadoras, temos experiências de dor, punição, silenciamento, e nós vivenciamos ou a nossa ancestralidade. E em outras épocas mais antigas, expressar a própria verdade era extremamente perigoso e significou sofrer sérias consequências. Isso criou memórias profundas que ainda reverberam. E a dualidade convida a esse confronto, mas a consciência maior nos convida à integração. E lembrando que aceitar não é concordar com tudo, é reconhecer que existem múltiplas camadas de percepção, que a diferença não é ameaça, diferença é expansão. Unir novamente para libertar, ao invés de dividir para conquistar. Precisamos ter isso em mente. Ser diferente, convergente ou caminhar na contramão pode estar absolutamente certo, desde que não se cause trauma ou dor deliberada ao outro. Respeitar o outro é, antes de tudo, respeitar a nós mesmos. Respeitar as escolhas, as aptidões, os limites, os contextos, os gostos. Claro que há situações em que os princípios universais, como a preservação da vida, a dignidade, a integridade, falam mais alto e precisam ser respeitados. As leis que regem a harmonia maior, que sustentam a vida acima de tudo. Fora isso, existem múltiplas maneiras legítimas de se viver, de perceber e expressar a existência. Ser diferente está tudo bem, está tudo certo. Cada um ocupa um ponto específico na grande trama. E sim, tratar pessoas, animais, a natureza, os minerais, toda forma de vida, de manifestação, com respeito, amorosidade, liberdade, não é apenas uma postura ética, é um alinhamento vibracional. E o equilíbrio é sempre essencial. Nos posicionarmos com lucidez, com clareza, termos amorosidade com discernimento e a neutralidade sem omissão. Tudo muda. Existe uma revolução interna acontecendo nesse momento em cada consciência. É um borbulhar de ideias, de revisões e de despertares. E isso reflete em mim, no outro, no planeta, em ti. Tudo está interligado e, como refletimos anteriormente, cada gesto reverbera, cada pensamento é uma semente,
Cada ação é um pulso nesse tecido invisível. Nada está fora, tudo está dentro. E reflete no outro, no planeta. O modo como eu penso, tu pensas. O modo como sentimos, agimos e escolhemos impacta o meu campo pessoal, o teu e o de todos. Impacta o coletivo. O planeta não é algo separado de nós. Gaia responde às nossas frequências individuais e coletivas. Então a pergunta inadiável: o que hoje posso escolher sentir diferente? O que posso pensar de maneira mais consciente? O que preciso liberar que já não me serve mais? Pois o que ontem fazia sentido, hoje pode estar pedindo por liberação. O que antes era necessário, hoje pode não ser mais e não servir. E libertar-se não é rejeitar o passado, mas é agradecer e soltar o que não sustenta mais a nossa expansão de consciência. Perguntar: estou na direção certa do meu momento atual? Existem quais padrões a serem liberados? Que crenças eu posso atualizar? Que expectativas eu devo dissolver? Estou realmente seguindo os traços, o caminho que eu mesmo escolhi? Questionar é um ato de maturidade espiritual e escutar a intuição. Aprender a confiar na bússola interna. Será que estamos ouvindo a intuição do eu superior? O que eu posso fazer com mais presença? Como posso ser mais verdadeiro? Liberdade com consciência. Reconhecer o direito do outro de existir na sua própria frequência, desde que haja intenção de apenas exercer o seu livre-arbítrio e não causar nem dor nem trauma a ninguém. A dualidade é parte da experiência. Haverá diferenças, contrastes, mas integrar é diferente de uniformidade. Ser diferente está tudo certo. Pensar diferente está tudo ok. Seguir por outra via é normal, desde que com consciência, responsabilidade e respeito pela vida. É permitirmos ser quem somos, com autenticidade, alegria, amor e compaixão. Isso é uma forma de contribuir com o coletivo. Quando vivemos de forma coerente, seguindo o nosso coração, abrimos um espaço vibracional para que outros façam o mesmo. Somos um, somos o todo. Somos raridade, somos únicos e conectados. E não precisamos nos anular para pertencermos. Não precisamos impor para existir. Precisamos ser inteiros em nós mesmos, agirmos com amorosidade, escolhermos com lucidez, lembrando que cada pequeno movimento ecoa no campo maior que sustenta. Respeitar o outro é reconhecer o mesmo sopro que me anima, a minha vida, a tua vida e tudo que existe. Somos um e somos o todo. Podemos admirar sem projetar e sem idolatrar. Podemos nos inspirar sem terceirizar a nossa responsabilidade. Cada indivíduo consciente transforma o coletivo. Cada gesto amoroso reorganiza o campo. Cada pensamento lúcido eleva a frequência da teia. Maturidade espiritual. Agir sabendo que nunca estivemos separados. Respeitar sabendo que cada ser é parte do todo. Viver com autenticidade, alegria, amor e compaixão, mesmo nos momentos desafiadores. Porque, no fim, aquilo que oferecemos ao mundo é o que, inevitavelmente, retorna a cada um de nós. Quando estamos conectados no amor, na paz, na luz e na gratidão, seguimos juntos. Um grande beijo, com muito amor e muita luz, a todos e a cada um. Gratidão.